uma coisa me deixando muito triste recentemente. Pra quem não tá ligado e só acompanha o meu canal pelo LoL em si e não pela minha pessoa, não deve saber, mas eu sou um cara que gosta muito de animes, principalmente de manhwas e mais principalmente ainda de novels. Li muito já Shadow Slave, The Beginning, Mushoku Tensei, Solo Leveling, Supremacy Games, tudo novel. E dentre as muitas novels que eu li, a minha favorita é The Beginning. Acho melhor do que o Omniscient Reader Viewpoint, inclusive, que falam muito bem. The Beginning pra mim é uma obra de arte, é perfeito, é uma novel muito boa. Eu arriscaria dizer que não só é a melhor novel que eu li, mas é a melhor coisa que eu consumi em geral. Nenhum filme que eu vi foi melhor do que The Beginning, nenhum anime que eu vi foi melhor do que The Beginning. Talvez se você colocar ali o efeito nostalgia, né? O meu eu, criança, assistindo Naruto, se divertiu muito, provavelmente mais do que eu me diverti lendo The Beginning. Mas aí é porque era uma das primeiras coisas que eu assisti, enfim. No geral, The Beginning é a melhor coisa que eu consumi. Ponto. O bagulho tem personagens impecáveis, todos são muito legais, tanto os protagonistas quanto os vilões antagonistas. O Arthur é um protagonista muito mais interessante do que quase todos os outros protagonistas de Isekai. Embora o começo pareça como Mushoku Tensei, depois a obra fica completamente diferente. Inclusive, The Beginning dá uma coça em Mushoku Tensei. Muito melhor. Se você gostou de Mushoku Tensei, cara, você vai gostar de The Beginning mais ainda. Até porque The Beginning não tem pedofilia, né? A construção de mundo de The Beginning é muito legal. O jeito que o Arthur usa seus poderes é muito legal. Os ideais, os pensamentos, os objetivos do Arthur também. O romance que tem é maneiro, a interação entre os personagens, o combate. Até o Power Scale é legal. E The Beginning não decai, ele tá sempre bom. Ele tem alguns arcos que são genéricos, por se dizer assim, não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler. Só que mesmo seguindo ideias genéricas que tem em outros animes, manhwas e novels, ainda é interessante de se ver. Até porque o que hoje em dia não é genérico, né? Novels chinesas de cultivação, por exemplo, são as coisas mais genéricas de todas. Quase todas elas funcionam da mesma maneira. Animes e Isekai em geral também tendem a ser super genéricos. Putz, morri sem querer aqui e reencarnei em outro mundo com a elfa peituda que provavelmente é uma arqueira ou uma maga, e a ladina que tem orelha e rabo de gato. Caramba, que diferente. E The Beginning não só não é genérico nesse nível, como o que eu falei, né? O que tem de genérico é muito legal, é o básico bem executado. O que eu quero dizer aqui é que eu gosto muito de The Beginning, tá ligado? Você já entendeu? Eu amo The Beginning, eu amo muito The Beginning. Eu li umas 6 vezes essa bosta, mano. Toda vez que passa uns 6, 7, 8 meses que lança mais capítulos, eu releio tudo. E eu fiquei muito feliz vendo que teria um anime de The Beginning. Só que eu imediatamente tive algumas preocupações. Se você é uma pessoa que só assiste anime, você provavelmente não tá muito ligado que existe muito descaso com a obra original. E eu não tô falando só de uma animação ruim ou de uma música ruim, eu tô falando de mudarem o material original mesmo e ficar muito pior. E The Beginning é uma novel muito grande. Tipo, muito grande. Se eles forem lançar uma temporada de 24 episódios por ano, o que já é muita coisa, demoraria muito, mano, demoraria décadas pra terminar The Beginning. Aí eu já tava tipo, caralho, eles vão rushar muito o bagulho, né, mano? Mas beleza, faz parte, não tem como passar tanto tempo assim animando o bagulho. Ou tem, né? One Piece tá aí pra isso, mas enfim. Aí vem a questão da trilha sonora. Ok, não vou me preocupar com isso, só passa. Seguir o material original é muito fácil, é só seguir. The Beginning já é muito bom, já é muito famoso, todo mundo que lê novel gosta, todo mundo que lê manhwa gosta. Nunca conheci um hater de The Beginning, é só fazer o que tá lá, é só animar o que tá lá. E daí entramos na última questão, que é a animação. 50-50, eu diria. Podia ter vindo com uma animação muito tenebrosa, slideshow, ou podia vir com uma animação muito boa, tipo Kimetsu no Yaiba, que ia atrair uma atenção insana pro manhwa. Ou a terceira opção, no caso, né, que podia ser uma animação meio mais ou menos, porém muito foda nos momentos de hype, tipo Solo Leveling. Solo Leveling é uma constante animação medíocre, até chegar nos momentos muito fodas, tipo na luta do Jinwoo contra o Bero, e ser um bagulho caralho que pica. Mas não é uma animação que é 100% do tempo muito bizarra. Até porque não tem pra quê também, né? No momento em que o cara tá lá andando, ou que o cara tá lá parado, não tem por que você detalhar pra caralho, fazer 70 trilhões de sombras, não precisa disso. Enfim, com o hype que foi Solo Leveling na primeira temporada, era óbvio que iriam animar outros manhwas. Temos Lord of the Mysteries vindo aí, e de repente, toma, sai o trailer de The Beginning. Nossa, eu fiquei muito feliz quando tinha saído, cara, eu fiquei com um nível de hype gigantesco, de dar mortal na cadeira. E daí eu cliquei pra ver, e caramba, que decepcionante. Sério mesmo, que coisa, sei lá, triste. Parecia que eu nem tava vendo The Beginning After the End, era The End After the Beginning. Nem começou e pra mim já tinha morrido, já tinha acabado já. Um trailer, normalmente, é o que se há de melhor pra você mostrar pro povo. Você quer que as pessoas tenham vontade em assistir o seu bagulho pelo trailer, então você vai mostrar o que você tem de mais bem feito. E a animação no trailer tava muito paia. Tão paia quanto o cara que assistiu até aqui ainda não deixou o like, não se inscreveu no canal e não considerou virar membro pra me apoiar e ter acesso a vários benefícios legais, tipo receber os vídeos adiantados e poder escolher o tema de um vídeo. Foi naquele momento que eu finalmente consegui entender o que os fãs de One Punch Man sentiram quando eles assistiram a segunda temporada. Decepção. É a única coisa que dá
pra dizer. Mas tudo bem, vai que aquele trailer tinha sido mal feito ou que eles iam dar uma melhora muito grande na hora que saísse o anime. Essa era a mentira que eu tava contando pra mim mesmo. E então, esses dias saiu o primeiro episódio. E nossa, nada poderia ter me preparado. Que coisa horrível. Bom, bora lá então falar do primeiro episódio. O Arthur era basicamente um rei de um outro mundo que reencarnou aí como um bebê, né? Ele meio que nasceu de novo nesse mundo de fantasia. O que já é bem interessante, porque na maioria dos isekais, não tô falando em todos, né? Só na maioria, o protagonista era um cara fracassado. Tipo um japonês incel, obeso, virgem de 35 anos. Nesse caso, ele era um rei, alguém que conquistou muita coisa. Embora ele tinha muitas complicações psicológicas, né? Eu não vou entrar em detalhe nisso. E usando seus conhecimentos da vida anterior, porque no outro mundo dele tinha o Ki, que era mais ou menos parecido com a Mana, ele consegue ficar muito forte muito cedo. Ele desperta o núcleo mágico dele muito cedo. Ou seja, não foge do isekai com o protagonista roubado pra caralho. E bom, uma diferença que tem entre o anime e o manhwa nesse começo é que o anime é mais sério. Não que seja muito sério, né? Até porque um rei super frio e calculista num corpo de um bebê narrando como ele tá sofrendo fazendo coisa de bebê não é sério. Mas no manhwa em geral é mais cômico. Não tô falando que ficou pior no anime não, tô só citando. E conforme o Arthur vai envelhecendo e você vai vendo ele criando laços com a família dele, você vai percebendo que ele era um cara muito frio e que não tá mais sendo assim. Na vida passada dele ele era meio que órfão, ele foi abandonado, ele cresceu num orfanato. Então agora ele tendo pais que realmente se preocupam com ele e choram e ficam emocionados por causa dele, tá deixando ele emocionado também. Ou seja, ele vai deixando de ser o rei frio que ele era na vida anterior pra virar uma nova pessoa. E cara, isso é muito legal. É sério, pra quem tá começando agora a assistir The Beginning, que não leu o manhwa, que não leu a novel, o Arthur é um personagem muito bom. É um personagem perfeito, ele é impecável. E eles executaram isso de maneira muito boa no primeiro episódio. Não tenho reclamações quanto a isso, o jeito de contar a história tá muito bom. Tanto faz as cenas que eles tiraram do manhwa, é realmente bem irrelevante. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre o que acontece no episódio, que tipo, ele começa a meditar e daí ele libera o núcleo dele, daí explode o quarto. Porra, foda-se, você já deve ter visto se você tá nesse vídeo. Mas nossa, Angie, você parece só estar falando bem, parece que o storytelling foi mó bom, não sei o que a personalidade dele é mó boa e foi legal de ficar vendo, então o que tem de ruim? Meu amigo, o que tem de ruim é o que todo mundo já imaginava que teria de ruim, que é a animação. Nossa, estragaram meu menino. O bagulho tá nível Blue Lock. Sabe aquelas edições que o povo faz de mangá? Aquilo tá melhor. São cenas estáticas com efeitos acontecendo. As partes que não tem nada demais acontecendo, tipo Slice of Life normal, beleza, a animação tá ok, porque também não tem muito o que animar de complicado. Não tá boa, tá ok. Porém, não tenho reclamações. O problema é quando chega nas cenas de ação. Tá claro que eles estão tentando fazer tudo da maneira mais barata e porca possível. É um estúdio ruim que não deve ter muito budget. Então é uma economia absurda em tudo. Aí se você vê uma animação medíocre numa cena da pessoa carregando o bebê de um lado pro outro, beleza, tanto faz. Mas em uma cena onde tem muitos movimentos, uma cena de ação, uma cena de muita coisa acontecendo, fica muito descarado como que tá uma merda. Naquela cena do flashback que ele tá correndo. Pra não terem que desenhar ele correndo, eles pegaram e foram balançando o bagulho. É tipo um PNG que foi balançando. Tem algumas cenas de Invincible que são assim também, que você olha e você fica tipo, nossa, mano, poxa, caramba. Só que Invincible tem as suas cenas também que são tipo, caralho, que animação foda. Coisa que eu não acho que vamos ter em The Beginning, porque no trailer não tivemos nada minimamente perto disso. Eu vi muita gente reclamando da cena final do episódio, que era meio que um monte de cena estática com bagulho simulando movimento. Só que eu não achei isso o pior de tudo. Beleza, é o clímax do episódio, é um bagulho que podia estar muito mais bem animado, mas eu acho que nas cenas de ação fica muito mais evidente. Aquela cena que ele derrota os assassinos que estão indo atrás dele, é tipo, ele faz um movimento com a mão, aí faz tipo, pim, 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 uns efeitos assim de corte branco e tá os caras caindo no chão. Horrível, pô, que porra é essa? Como pode isso ter passado, mano? Uma obra incrível, fenomenal, impecável, por que tá com uma animação tão merda? É a mesma coisa que o One Punch. Fãs dos animes que eu vou citar agora, peço que não me levem a mal. Mas por que eles fazem uma animação tão ruim para The Beginning, enquanto fazem animações tão boas pra animes tipo Kimetsu, Solo Leveling, Mushoku Tensei tinha uma animação muito boa na primeira temporada também, as outras eu não vi, eu só li o mangá e a novel. Por que esses animes têm animações tão boas e daí chega The Beginning, que é tipo 10-0 nesses e a animação tá essa merda? Que bizarro, The Beginning é uma obra focada em ação. Como que eles fazem isso com uma animação dessas? Aí você vai ver os créditos do episódio e você descobre que só 6 pessoas animaram. Que isso, cara? É tipo Blue Lock. O bagulho teve um sucesso do caralho e depois aniquilaram o budget e ficou aquela merda. Eu não entendo por que fazem isso. Cara, The Beginning é um anime que era pra ter muitas e muitas temporadas, muitos episódios muito bons, ia ser uma coisa que ia marcar, revolucionar. Ia ser Solo Leveling 2, ia ser melhor que Solo Leveling, ia cagar na cabeça de Solo Leveling. E tá essa merda. Foda-se, eu vou começar a dar hate agora, eu vou começar a fazer macumba, desejar o mal. Eu espero que quando lance o Omniscient Reader Viewpoint no anime seja uma merda. Uma merda horrível. Eu espero que tenha uma animação podre, mano. Podre. Só pra sentirem o que eu tô sentindo. Meu Deus, por que investir tão pouco em uma obra tão boa? E uma coisa que eu fui descobrir depois, eu não sabia disso quando eu tava assistindo, é que a animação tá sendo terceirizada. O que isso significa? Que o estúdio que tá com The Beginning, que já é um estúdio de merda, tá recebendo dinheiro e daí pagando pra um outro estúdio, que é pior ainda e menos famoso ainda, animar. Quando eu pensava que já tava ruim, eu descobri que tá assim.
zero amor sendo colocado. Imagina um autor de The Beginning vendo isso. Você ser o autor de uma obra tão boa e ver que é isso que eles estão fazendo com a coisa que você fez com tanto amor e carinho. Deve ser uma sensação horrível, deve ser um nojo. Vai ter tanta gente falando mal de The Beginning que deve entristecer muito, cara. Outra coisa também que eu nem tinha pensado na hora que eu vi, mas muita gente tava falando, é como tem muitas cenas muito parecidas com o Mushoku Tensei. Vai estar passando na tela agora umas comparações e realmente tá bem parecido mesmo. Em geral, o começo das duas obras é bem parecida e elas também são muito parecidas em alguns arcos, né? Embora tenha algumas cenas que são parecidas até demais e não tem nem muito como eu defender. Tipo a mãe do protagonista usando aquela magia de cura nele, saindo poder verdinho. Não que magia de cura não seja poder verdinho, né? É verdinho em tudo, mas enfim. De qualquer modo, tem muitos clichês que tem em ambas as obras que tem, tipo, muitas e muitas outras obras. Tem o arco da escola de magia, por exemplo, mas isso daí tem basicamente todos os isekais. Protagonista overpower que domina todos os elementos. Coisa muito comum de vários isekais. Então não julguem. Conforme for passando, vocês vão percebendo que The Beginning é muito melhor que Mushoku Tensei, os personagens são muito mais bem desenvolvidos, os poderes são muito mais legais, a história é muito melhor. Inclusive o final de Mushoku Tensei, não vou dar spoiler, mas é a pior coisa que eu já vi em toda a minha vida. A pior não, na verdade. Release That Witch possui esse título, mas Mushoku Tensei tem um dos piores finais de todos. Mas enfim, é basicamente isso. Eu só queria falar como eu tô triste pela minha obra favorita estar sendo tão mal adaptada. Provavelmente muita gente vai odiar e o bagulho vai ser muito mal falado, sendo que o original é incrível, mas é a vida. Se vocês quiserem mais vídeos de anime, manhwa, novel ou até de outros jogos, comenta aí. Tô querendo expandir o meu canal, eu não quero ficar falando só sobre LoL não, a Riot tá entrando muito. Então é isso. Tamo junto e valeu!